atenuada. Isso porque eu mesmo já lhes disse no programa de hoje que a sentença penal condenatória pode ser executada no juízo civil. Veja que há elos de contato, há pontos de contato entre processo penal e processo civil. Mas fora esses pontos de contato, os processos são independentes. E mesmo sendo absolvido criminalmente, eu posso ajuizar contra o réu uma ação civil ex delito. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos. Veja um exemplo famoso norte-americano. O artista de filmes e também esportista O.J. Simpson. O.J. Simpson, um conhecido esportista e artista norte-americano, foi acusado do assassinato de sua esposa. Foi acusado do assassinato de sua esposa. Criminalmente, num processo bastante polêmico, ele foi absolvido. Criminalmente, ele foi absolvido. Ocorre que, civilmente, a família da moça processou O.J. Simpson, pleiteando a indenização pelo homicídio praticado. E não é que civilmente a família ganhou? Civilmente, O.J. Simpson foi condenado a pagar milhões de dólares. E é possível isso no Brasil, meus amigos? É. Também é possível aqui no Brasil. Absolvido criminalmente, pode ser condenado a pagar a indenização no juízo civil, na ação civil ex delito. Então guarde a regra. Via de regra, a absolvição penal não impede a ação civil ex delito. Essa é a regra. A absolvição penal não impede a ação civil ex delito. Mas tem exceções? Tem. E são essas exceções que sempre são indagadas nos concursos públicos, no exame da OAB e assim por diante. Há exceções. Há hipóteses de absolvições penais que fazem coisa julgada no juízo civil. Há absolvições penais que também são replicadas no juízo civil. Quais são esses exemplos? Primeiro exemplo. Primeiro caso de absolvição penal que faz coisa julgada no juízo civil. Está lá no artigo 386, inciso 1 do CPP. 386, inciso 1 do CPP. É a absolvição penal pelo reconhecimento da inexistência do fato. Ou seja, fica comprovado que o fato não aconteceu. O fato não existiu. E o juiz na sentença penal diz isso. O fato não existiu. Por exemplo, estou sendo processado pelo assassinato de minha sogra. Estou sendo processado criminalmente pelo assassinato de minha sogra. De repente, no meio do julgamento, quem aparece no meio da plateia, torcendo pela condenação? Minha sogra. Minha sogra parece Vivinha da Silva. Ora, nesse caso está provado que o fato não existiu, que o fato não aconteceu. Essa absolvição penal, sim, impede a ação civil ex delito. Se está provado que o fato não aconteceu, isso impede a ação civil ex delito. Outra absolvição penal em que isso vai acontecer também, meus amigos, e atenção porque isso é novidade. Isso foi trazido na lei brasileira em agosto de 2008. É uma absolvição penal na qual o juiz reconhece que o réu não é o autor do crime. O juiz reconhece, o juiz dá certeza da não autoria. Certeza de que não é ele o criminoso. Certeza, ele estava na Europa, ele estava passeando, ele não sabia de nada. Então, se o juiz reconhece, se o juiz dá certeza de que ele não é o autor da infração, essa absolvição penal também impede a ação civil ex delito. Como eu lhes disse, muito cuidado. Essa hipótese de absolvição ela não existia até agosto de 2008. Ela foi criada em agosto de 2008 pelas mudanças legislativas através da Lei 11.690 de 2008, é que fez esse acréscimo, acrescentando uma nova hipótese de absolvição. Já falei de duas, ok? Falei a primeira absolvição, a primeira hipótese de absolvição que impede a ação civil ex delito, o reconhecimento da inexistência material do fato. O fato não existiu. Segunda hipótese, a certeza da não autoria, se com certeza não é ele o autor da infração penal. E temos uma terceira e última hipótese em que isso vai acontecer. É aquela hipótese da excludente da ilicitude.
como, por exemplo, a legítima defesa, como, por exemplo, o estado de necessidade. Sobre essa hipótese, guarde duas frasezinhas. Primeira frasezinha. A excludente da ilicitude, ela faz coisa julgada no juízo cível. Ou seja, se o réu é absolvido por legítima defesa, se o réu é absolvido por estado de necessidade, isso faz coisa julgada no juízo cível. Isso é um fato que será confirmado no juízo cível. Ponto número 1. Ponto número 2. Em algumas situações, mesmo agindo com legítima defesa, ou mesmo agindo com estado de necessidade, o réu pode ser obrigado a reparar o dano. Isso pode acontecer. Mesmo sendo absolvido por legítima defesa ou estado de necessidade, ele pode ser obrigado a reparar o dano, e darei 2 exemplos a vocês. Primeira hipótese, imagine que na legítima defesa, ele mata o ladrão, na legítima defesa, ele acaba errando a execução. E além de matar o bandido, mata uma velhinha que estava atrás. A família da velhinha, mesmo tendo ele sido absolvido por legítima defesa, a família da velhinha pode pleitear a indenização. Mesma coisa no estado de necessidade. O réu é absolvido por estado de necessidade. Mas se nesse estado de necessidade ele prejudicou inocentes, lesionou o bem jurídico de inocentes, chamamos isso de estado de necessidade agressivo, esses inocentes lesionados podem sim pleitear a reparação do dano. Então, em resumo, são 3 as hipóteses de absolvição que fazem coisa julgada no juízo cível. São 3 as hipóteses. Reconhecimento da inexistência material do fato. Certeza da não autoria. E, por fim, excludente da ilicitude. Lembrando que nessa última hipótese, há causas e causas. Há hipóteses em que ele pode ser obrigado a reparar o dano e há hipóteses que não. Tudo bem? Não foi fácil, meus amigos? Esse foi o nosso tema do dia. Agora vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos então àquele bloco em que alunos de todo o Brasil fazem suas perguntas. Vamos ouvi-las? Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos. Chegamos então ao segundo bloco do programa de hoje. Aquele bloco no qual alunos de todo o Brasil fazem suas perguntas. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. E assim como alunos de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas, você também poderá fazê-las. Basta mandar um e-mail para o nosso programa. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Mande sua dúvida, mande sua indagação, mande sua consideração, sua sugestão. Estaremos ansiosos por um e-mail seu. Tudo bem? E vamos então agora à primeira pergunta que me foi endereçada. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o arquivamento do inquérito policial impede a ação civil para a reparação do dano? Essa é uma pergunta, inclusive, que já caiu no exame da OAB. O arquivamento do inquérito policial, ele impede a ação civil ex-delito? E eu lhes respondo, não impede. Não impede a ação civil ex-delito. Ele impede, na maioria das vezes, a execução civil da sentença penal condenatória. Porque pensa comigo, se o inquérito policial foi arquivado, é que provavelmente não haverá ação penal. E se não haverá ação penal, não há sentença penal condenatória. E se não há sentença penal condenatória, o que eu vou executar, ora bolas? Não tenho nada para executar, não tenho título executivo. Diante desse cenário, nessa situação, aí realmente execução civil da sentença penal não haverá, não será possível. Agora, ação civil ex-delito, sim, é possível sim. Então a vítima, ela pode ajuizar contra o criminoso uma ação civil ex-delito. Lembrando que nessa ação civil ex-delito ela vai ter que realmente provar tudo. Vai ter que requerer a produção de provas para provar que houve o crime, para que houve a responsabilidade civil. Portanto, é plenamente possível. O inquérito policial arquivado não obsta, não impede a ação civil ex-delito. Vamos então à segunda pergunta que me foi endereçada? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, a reparação do dano implica em renúncia ao direito de queixa ou representação?
Essa pergunta é interessantíssima. A reparação do dano